atividades que vinham no início do capítulo, certo? Sobre o complemento. Então, o que é que a gente vai fazer hoje? A gente vai só terminar de corrigir a questão sobre o hiperônimo e o hipônimo, certo? E eu passei também uma atividade no livro, certo? Que eu também não fiz a correção, que a gente vai fazer hoje. Então, hoje a gente vai fazer a correção da página 70. Isso, Yasmin, 69 e 70 na gramática, corrigir. E eu passei um no livro, uma atividade no livro. Se eu não me engano, foi sexta-feira. Certo? Se eu não me engano, não. Foi sexta-feira. Só que eu não corrigi, porque ontem a gente foi. Isso, Yasmin. Aí tem umas questões na gramática sobre o complemento nominal que eu não passei ainda, que eu vou passar hoje, tá certo? Primeiro, a gente vai usar gramática, certo? O pessoal tá travando no de vocês também, ou é só no da Bia? O meu tá não. O meu tá só um pouquinho. E aí, mas estão me ouvindo, né? Sim, tia. Pronto. Guilherme, tu pode ler a 4, tá? Da página 70. Mas ontem a gente parou na letra D da questão 3, da página 69, certo? A gente vai continuar, tá certo? Então, coloquem aí na página 69 da gramática, que eu vou ler para vocês, e vocês vão tentar encontrar o hiperônimo, tá certo? Do que tem aí na questão. A gente parou no sapato, né? Que a gente achou o hiperônimo calçado. E agora tem aí na letra E a palavra samba. Samba, substantivo masculino. Aí tem uma lacuna e tem assim, por popular brasileira. Seria o quê, pessoal? Isso mesmo, Isabelle, dança, né? O samba faz parte das danças. Pode sim, Isabelle, pode continuar a leitura, tá certo? Então é dança. F. Cardume, SM, direito. E aí? Cardume é o que de peixe? Vocês sabem? Alguém conseguiu fazer essa? Tia, perdão, eu não escutei. Qual é a página que eu abri aqui? 69, amor. Tá bom, tia, obrigada. 69. Item F, certo? Não é para dizer se é hipônimo ou se é hiperônimo. É para a gente achar um hiperônimo. Tá certo? Para ele. Olha, tem grupo. Realmente é um grupo, mas os substantivos, quando tem um grupo de substantivos, a gente chama esse grupo de quê, pessoal? Estão aí na linha mesmo. É um grupo, mas a gente chama de quê? Um grupo de coisas. É peixe, alguma coisa assim, que eu não me lembro. Por exemplo, o conjunto, o grupo de vários peixes, né? É um cardume. Então, esse cardume é o quê? É um coletivo de peixes, é o Peixe. coletivo, certo? É verdade. A gente estudava muito em português isso. Exato. No Fundamental 1, vocês estudam isso no terceiro, no quarto, no quinto ano. Todo ano, os 3 anos, terceiro, quarto e quinto, a gente estuda isso. Certo? É porque às vezes a gente, né, foge da memória. Letra G. Isabelle? Rosa, SS, rosa, CS, roseira. Ixi, não dá para entender, Isabelle. Rosa é o que da roseira? Isso, uma flor. Muito bem, Guilherme. Por que flor seria um hiperônimo, gente? Porque eu não estou especificando, né? Quando eu digo flor, pode ser qualquer flor. Agora, rosa, no caso, seria um hipônimo, porque eu estou especificando a flor. Certo? Próxima. H. CM, que eu dirijo o veículo motorizado. Isabelle, teu áudio não está bom, amor. A gente não dá para entender o que
tá lendo direito, certo? Gente, eu vou aqui pra cá. Tenta sair e entrar de novo, Eu vou aqui pra certo? cá. Ok. Aqui Enquanto tá a bom, Isabel... tia? Tá me escutando? Ah, agora sim. Agora tá bom, certo? Motorista SM que dirige o veículo motorizado. Ah, agora sim. Melhorou. E aí, motorista, lacuna que dirige um veículo motorizado. Eu posso completar com o que aí? Alguém sabe? O motorista é o quê? Que dirige o carro motorizado? A P? A pessoa, tá certo? A pessoa que dirige o carro motorizado, certo? Letra I. Amor SM que impele as pessoas para o que lhes parece belo, digno, etc. E aí, amor? Qual é o hiperônimo para amor? Não. Isso, Yasmin. Sentimento. Percebam, pessoal, lembrem que a gente está falando de hipônimo e de hiperônimo, tá certo? Sentimento. Por que é um sentimento? Porque amor é específico e sentimento abrange todos os sentimentos. Por isso que é um hiperônimo, certo? Próximo. J. Fe- feijão SM do feijoeiro. E aí, feijão é o que do feijoeiro? Não seria bem uma planta, certo? Mas é nesse sentido aí. O feijão, pessoal, é o quê? É uma o quê? Que a gente usa para plantar? Não. Isso, Guilherme, uma semente, tá certo? Ou, Guilherme e o Roger, né, que responderam. Exatamente, pessoal. Semente, tá certo? Feijão é a semente do feijoeiro. Letra K. Felicidade SF ou estado de feliz. E aí, essa aí é um pouquinho difícil. Não é que é difícil, é um pouquinho assim complicada. Acho que vocês não vão lembrar, mas vamos lá. Felicidade é qualidade de estar feliz, certo? Qualidade ou estado de estar feliz. Então, vocês vão colocar qualidade, certo? Agora, a letra L é bem mais simples. Pode ler, Isabela. Pinheira SF que produz a pinha ou fruta do conde. Árvore. Árvore. Muito bem. Árvore que produz a pinha ou a fruta do conde. Muito bem, árvore. Isso. Muito bem, gente. Letra M. Mosquito SM designação genérica dos dipteros. E aí, pessoal? O mosquito aí é um hipônimo, né? Porque está especificando. E qual seria o hiperônimo? Muito bem. Guilherme e Isabela, inseto. Isso mesmo. Correto. Letra N. Estômago SM do sistema digestório. E aí? O estômago é o hipônimo, certo? Isso, Yasmin e Isabelle. Muito bem. Órgão do sistema digestório, certo? Órgão é o hiperônimo. Por quê? Porque não é específico. Órgão tem vários, né? Muito bem, gente. Letra O. Ferro SM resistente e maleável. Ferro é o quê? É o quê? Saberiam? Não seria, não, o objeto não seria bem o hiperônimo para isso, tá certo? Mais que minério. Não, pessoal.
O ferro é feito de quê? De É um pouquinho difícil mesmo. De metal, certo? Isso, é o metal. Muito bem. Letra P. Hortelã SF, aromática de sabor refrescante. Hortelã é o quê? Hortelã? Isso, Isabela, é uma erva, né? Isso mesmo, uma erva. Certo? G. Desculpa. Letra Q agora. Latim SM, indo-europeia, que foi falada no Lácio e em todo o Império Romano. Latim é um hipônimo, tá certo? Porque é específico. Qual seria o hiperônimo para latim? Muito bem, Guilherme. Isso mesmo, Stephanie, Roger, Tia, a tia língua. podia falar só a K? Eu acompanhei toda, só não a K. Posso sim. K é qualidade, certo? Tá bom. Qualidade ou estado de feliz, certo? Guilherme, leia a quarta questão. Hiperônimos muito importantes são as palavras de sentido genérico, como coisa, fato, assunto, acontecimento, situação, pessoa, tema, fenômeno. Essas palavras são muito úteis para retomar elementos achados no texto. Pensando nisso, analise os itens a seguir, observando o emprego das palavras destacadas. 1. A luta da comunidade negra dos Estados Unidos em busca de igualdade culminou com a eleição do presidente Barack Obama. Esse fato, de certo modo, pôs em xeque séculos de discriminação. 2. O amor entre dois idosos filhos de famílias inimigas acaba em tragédia. O tema é um enorme sucesso do teatro e do cinema. 3. Em 1883, entre Sumatra e Java, na Indonésia, numa pequena ilha vulcânica, o vulcão Krakatoa explodiu na mais violenta e fantástica erupção de todos os tempos. O fenômeno produziu um tsunami com ondas de 40 metros de altura. 4. A longínqua povoação de Longyearbyen, esse nome aí, fica nos Coffins da Noruega, mais precisamente no arquipélago de Svalbard, entre a costa norte do país e o Polo Norte. Não há nada de revelante em sua economia, nem vive lá nenhum nome de expressivo da literatura ou da ciência. Mas o povoado, encravado num vale que abriga pouco mais de 1.500 pessoas, ganhou notoriedade por mais uma mórbida curiosidade. Nos últimos 70 anos, não se fazem enterros. 5. A cidade histórica de Machu Picchu fica nos Andes peruanos. O lugar é também conhecido como a Cidade Perdida dos Incas e foi descoberto pelo arqueólogo Hiram Bingham. As palavras destacadas funcionam como hiperônimo de algo dito anteriormente apenas em A. 1, 2, 3, B. 1, 4, 5, C. 1, 4, 5, D. 2, 3, 4, E. 2, 3, 5. Muito bem, pessoal. Então, a gente vai observar. Vocês teriam que observar nas questões as palavras em negrito, tá certo? E marcar apenas a opção que tivessem, sendo as palavras em negrito, fossem hiperônimos, tá certo? Na verdade, a B e a C são iguais. É a B e a C, certo? Vamos lá, pessoal. Vocês marcaram qual opção? Vamos lá por parte, certo? Pronto, Guilherme. Tanto quem marcou a C, né, que você marcou a C está correto, quanto quem marcou a B também está correto. Por quê? Porque teve um pequeno erro aí
E eles repetiram, a B e a C são iguais, né? As opções 1, 4 e 5. É isso mesmo. Então, é B e também a C. Tanto uma quanto a outra estão corretas, certo? Obviamente, porque são iguais. Gente, para casa, tá certo? A atividade vai ser da gramática, página 62 até 66, certo? Vai ser atividade de casa na gramática. Então, amanhã a gente vai usar gramática e livro, tá certo? Agora, gente, vocês vão guardar a gramática, podem guardar a gramática, certo? E a gente vai fazer a correção da página 189 do livro, ok? Peguem os livros de vocês e abram na página 189. A gente estudou, antes da gramática, o aposto, tá certo? Mas na gramática, a gente ainda vai ver mais, tá certo? Sobre o aposto na gramática. Aí vocês vão poder entender o que seria esse aposto de uma forma melhor, tá bom? Muito bem, gente. Estão na página 189. Quem é que pode ler para mim aí esse texto que tem na página 189? Tia. Pode ler. Há muitos anos, o rio Iguaçu corria livre, sem corredeiras nem cataratas. Em suas margens habitavam índios caigangues que acreditavam que o grande pajé, Mabói, era o deus serpente, filho de Tupã. Ignobi, cacique da tribo, tinha uma formosa filha chamada de Naípe. Queria ser consagrada ao culto de Deus M-Boy. Tarobá, jovem guerreiro da tribo, se enamorou de Naipi e no dia da consagração da jovem, os dois fugiram para o rio, que o chamavam. Tarobá, Naipi, venham comigo. My-Boy, furioso pela fuga, penetrou nas entranhas da terra e, retorcendo seus músculos, provocou desmoronamentos que foram caindo sobre o rio, formando os abismos das cataratas. Envolvidos pelas águas, os dois caíram de uma grande altura. Tarobá transformou-se numa palmeira e Naipi numa rocha junto da grande cachoeira. Vigiados por M-Boy, os dois índios permanecem ali eternamente enamorados. Muito bem. Qual é a finalidade desse texto? Qual é a finalidade desse texto? Qual a finalidade desse texto? Não tem aí. Pode sim, Roger. Não tem aí perguntando, mas eu gostaria de saber se vocês conseguem me dizer, se vocês conseguem identificar que gênero textual é esse, pessoal. O gênero. Não tem aí no livro perguntando. Mas vocês sabem? Na verdade, é um mito. Certo? Muito bem. É um mito. Eu sabia que algo que vocês iam confundir com lenda. É um mito, tá certo? E qual é aí o intuito desse mito, né? Desse texto? Isso, Yasmin, explicar o que é a formação das cataratas do Iguaçu, né? Então, o mito tem essa característica. Ele sempre nos dá... Ele era criado para dar explicações, né? A coisas que não tinham explicações, certo? Eu vi, Yasmin, mas é um mito. Pelo que a gente estudou, tá certo? Mas se a gente for olhar as características da lenda e do mito, eu não sei se foi vocês que estudaram mito, ou foi os meninos do sexto, eu acho que vocês estudaram ano passado, né? O mito, a finalidade do mito é esse. Criar. Foi ano passado que vocês estudaram. Esse ano quem está estudando é os meninos do sétimo. Tio, acho que é tipo criar e explicar uma história de qualquer região, de qualquer coisa. Já a lenda, ela
ela é repassada mais, né, pelos ancestrais e mais sobre a sua região. Isso, de geração para geração. Não sei por que aí tem isso, tá certo? Mas é um mito, certo? Porque o mito e a lenda se confundem. Foi ano passado. Deixa eu ver aqui. No livro do... É isso mesmo, Carol. A lenda... Oh, desculpa. O mito, ele conta uma história, certo? E dá a explicação de algo. Por exemplo, vocês estudaram ano passado, tá aqui, achei. Por exemplo, vocês estudaram ano passado o mito da Eco e do Narciso, por exemplo. Vocês lembram que vocês estudaram o mito de Eco e Narciso? Então, contava uma história para depois dizer para a gente como foi que nasceu o Eco. Isso, Stephanie. Para dizer como nasceu o Eco e como nasceu a flor do Narciso. Tá certo? Então, vocês estudaram vários mitos. Então, esse texto aí que tem no livro de vocês é um mito, tá certo? Vocês estudaram também o outro mito aqui, do AP, tá certo? Que contava como foi que surgiu a Vitória Régia. Então, o mito tem essa característica, tá certo? De dizer, de contar uma história e no final dizer como surgiu algo. Pois é, foi ano passado mesmo. Isso, então, vamos lá. Pode ler, Roger. 2. Analisando a estrutura e a finalidade desse texto, podemos afirmar que se trata de A. Um relato de experiência, B. Uma fábula, C. Uma lenda, D. Um artigo expositivo e E. Um texto teatral. Vocês vão marcar aí, né, que a opção. A opção C, tá certo? Mas esse texto é um mito, tá bom? Vamos lá. Terceira questão. Quem é que pode ler? Deixa eu continuar, tia. Pode continuar. 3. Nesse texto, podemos identificar que tipo de narrador? E aí, pessoal, o narrador aí desse texto aqui, que tipo de narrador? É a 3. Ah, isso, Yasmin. Agora nós estamos na 3, tá certo? Que tipo de narrador aí a gente vê nesse texto? O narrador, né, em terceira. Na verdade, pessoal, esse narrador desse texto é um narrador onisciente, certo? Por quê que é onisciente? Porque ele conta o que acontece e também ele sabe até dos pensamentos dos personagens. Por isso que a gente chama de narrador onisciente, certo? É um narrador observador. Porém, a gente chama de onisciente por quê? Porque o observador, ele narra a história, mas ele não sabe os pensamentos dos personagens, ele não conta os pensamentos dos personagens. Já o onisciente, ele faz isso, tá certo? Ok? Quarta questão. Roger? Quarta. Quando se passa a narrativa? Quando se passa a narrativa, pessoal? Segundo o texto. Tem uma data certa? O que é que vocês acham? Exatamente, Yasmin. Há muitos anos. A gente só sabe que foi há muitos anos, né? A gente não sabe ao certo. Muito bem. Não, não tem, tá certo? Vocês vão colocar só o que a Yasmin colocou aí no chat. Há muitos anos. Questão número 5. Eu. Pode ler. 5. Transcreva do texto o termo que o narrador utiliza para explicar quem era o personagem ignoble.
E aí, quem era o Ignobi? Cacique da tribo? Cacique da tribo, muito bem. Tudo bem, Cecília. O meu também acontece isso às vezes. Isso. Muito bem. Obrigada, Isabelle. Quem não fez, pessoal, está aí, tá? O gabarito para vocês colocarem. É o cacique da tribo. Muito bem. Aí, sexta questão, Roger. Sexta. Como se classifica esse termo? Agora, como se classifica esse texto? A gente já sabe que o Ignob aí é o cacique da tribo. E como é que se classifica esse termo aí, cacique da tribo? Gramaticalmente falando, tá certo? Sintaticamente falando. É o quê? A gente já estudou. Vamos ver aqui no texto, procurar isso aí. Podem ir colocando o que vocês acham que isso aqui é. Ó, quando ele diz bem aí no segundo parágrafo assim, ó. Ignob, cacique da tribo, tinha uma formosa filha. Qual é a função aí desse cacique da tribo, esse termo? É o que, pessoal? Não é para vocês me dizerem, segundo o texto, tá certo? É gramaticalmente falando, sintaticamente falando. É um complemento, é um objeto indireto, é um objeto direto, certo? Sintaticamente é isso, tá bom? Vamos lá. O que é? Tá funcionando como o quê? Vocês estudaram, tá certo? Mas, assim, eu acho que não ficou muito bem, como é que eu posso dizer? Compreendido. Eu percebi, certo? Que o assunto não ficou bem compreendido, mas não tem problema, porque nós vamos estudar na gramática, aí vocês vão tirar as dúvidas. É o capítulo, é a questão número 6, Carol. Gente, cacique da tribo aí, sintaticamente, é um aposto, tá certo? Por quê? Porque está explicando quem é Ignobi. Ignobi, tá certo? Está explicando o quê? Que ele é o cacique da tribo. E o aposto tem essa função, tá certo? É explicativa, certo? Ok? Quando a gente for para a gramática, né? Estudar mais sobre isso, vocês vão entender melhor, tá bom? Mas é um aposto. Sétima questão. Roger? Sétimo. Como? Sétimo. Como o narrador identifica o personagem Tarobá? E aí, como era aí? Quem era aí o personagem Tarobá? Ele era o quê? Foi o que vocês colocaram. Ei, pessoal, não fizeram essa questão? Tarobá era E quem? eu Olhem no botei jovem guerreiro da tribo. correto, é isso mesmo. Era o jovem guerreiro da tribo, tá certo? É isso mesmo que vocês tinham que colocar. Muito bem. Questão número 8. 8. No primeiro parágrafo do texto, podemos afirmar que a palavra livre indica A. Uma qualidade no rio. B. O modo como o rio corria. C. Uma característica do rio. D. O dia em que a ação ocorreu. Ou E. Um problema no rio, do rio. E aí, quando ele diz aí, o rio corria livre. Isso, muito bem, Yasmin e Isabelle. É isso mesmo, tá certo? É letra B, o modo como o rio corria. Muito bem. Questão número 9. 9. Agora, analise o segundo parágrafo. Ignob, cacique da tribo, tinha uma formosa filha, chamada de Naipi, que iria ser consagrada ao culto
Deus me boy. A. O termo destacado se refere a qual outro termo? E aí, essa chamada é como se ela iria ser oferecida ao rei, ao Deus My Boy, certo? Não. Chamada de naipe. Está se referindo a quem? Quem era chamado de naipe? Está se referindo a que termo, pessoal? Isso, Yasmin, uma formosa filha. Muito bem. Né? A formosa filha. Letra B. B. O termo destacado expressa um atributo permanente ou passageiro do termo ao qual se refere? E aí? É chamada de naipe. É permanente ou é passageiro? O que é que vocês acham? É o nome dela, né? Então aí, é permanente ou passageiro? O que é que vocês acham? É uma característica permanente, gente, ou é uma característica passageira? Permanente? Permanente, isso mesmo. Porque é o nome, né? Nosso nome é uma característica permanente. Letra C. C. Como se classifica esse termo sintaticamente? E aí, sintaticamente, lembrem. Gramaticalmente, né? Sintaticamente. Como se classifica a chamada de naipe? Pois corrija, tá? E aí, gente, sintaticamente, esse termo, chamada de naipe, é o quê? É que sabe? Ninguém sabe? Eu não entendi essa. É para você falar o que é esse termo aí, certo? Você não precisa ter, não, tá, Yasmin? Nem Yasmin, nem os demais. Se vocês falarem errado, tiverem feito errado, não tem problema. O importante é vocês corrigirem e entenderem, tá certo? Gente, nesse caso aí, é um aposto, tá certo? Porque chamar de naipe está explicando o quê? O nome da filha do cacique, certo? Quando tiver alguma coisa na frase explicando, certo? Um termo que já foi falado antes, eu chamo esse termo de aposto, tá bom? Tanto que o aposto pode ser, quando estiver explicando, ele pode ser explicativo. O aposto pode ser também resumindo, pode estar resumindo algo que já foi dito, certo? Ou o aposto pode estar especificando algo que já foi falado antes, tá bom? Nós vamos... Mas, tia, Oi, amor. é porque tudo se confunde com tudo, tia. Tipo, complemento nominal, verbal, aí é transitivo direto, aí é intransitivo, aí tem aposto. Ai, tia, tudo se confunde, aí fica confuso, aí eu erro tudo. Pronto. Aí no final não sei qual é nenhum. É porque vocês têm que entender, certo? Que quando a gente estudou sobre os objetos direto e indireto, né? Transitivo direto e indireto, a gente estudou muito, muito, muito mesmo sobre isso, né? É tanto que todo mundo entendeu muito bem e tudo. Porém, vocês têm que ver que aquele conteúdo, gente, sobre transitivo, direto ou indireto, só está relacionado a verbo, tá certo? Só é transitivo, esse termo transitivo, só está relacionado ao verbo, tá bom? Ao complemento do verbo. Então, por isso que vocês confundem, porque vocês acham que está relacionado a tudo, mas só está relacionado ao verbo. Assim como o complemento nominal, que tem uma função parecida com a do objeto direto e indireto, mas o complemento nominal só está ligado ao substantivo ou adjetivo, certo? E o aposto é um termo que explica alguma coisa sobre algo que já foi falado antes, certo? A gente vai estudar isso bem direitinho, vocês vão tirar as dúvidas de vocês, tá certo? Porque a gente vai retomar esse assunto, certo?
ok? Mas vai dar certo. Vocês vão ver que é até mais fácil esse conteúdo. Quando vocês forem estudar, vocês vão estudar aposto e vocativo. Vocês vão ver que é bem simples, tá certo? Não precisa se desesperar que vai dar tudo certo. Questão número 10. 10. Assinale o único item em que o termo destacado não é aposto. A. Pronto. Só desejo uma coisa: que vocês sejam aprovados. B. Nada impedia seus planos. Tristeza, dor e sofrimento. C. Nossos atletas, os melhores do mundo, levaram bem alto o nome do Brasil. D. Ele conseguiu ser aprovado, o que alegrou muito seus pais. E. Procuro sempre os melhores lugares. E aí? Nessa questão, pode sim, Isabela, se der tempo. Nessa questão, qual é o único termo destacado que não é aposto? Exatamente, Yasmin. Letra E. É a única frase que não tem um aposto, certo? Muito bem. Questão 11, para terminar. Isabelle. A seguir, releu o penúltimo parágrafo do texto e analise as afirmações feitas. My boy, furioso pela fuga, penetrou nas entranhas da terra e, retorcendo seus músculos, provocou desmoronamentos que foram caindo sobre o rio, formando o abismo das cataratas. Envolvidos pelas águas, os dois caíram de grande altura. Tarobá transformou-se em uma palmeira e Naipi numa rocha junto a grande cachoeira. O termo furioso indica uma característica permanente do deus serpente. 2. As cataratas do Rio Iguaçu se formaram, segundo o texto, a partir da fúria de My Boy. 3. No último período, a vírgula depois de Naipi representa a omissão do verbo transformar-se. Estão certos? E aí, pessoal, vocês colocaram o quê? Quais opções estão certas? Muito bem, Yasmin. Isso mesmo. É a opção B, tá certo? Então, aí a questão 11 é a opção B, ok? Pessoal, antes de vocês irem para o intervalo, por favor, coloquem aqui no chat o número de vocês, certo? Aí vocês podem ir para o intervalo, tá? Beijo, pessoal. Fiquem com Deus. Até amanhã, tá certo? Tchau, tia. Até. Tchau. Olha a Maria. Olha a Isabelle. Maria, bora jogar, ainda não atualizei o Mine. Bora tentar. Ô, Isabelle! Só tentando. Vamos tentar. Se não der certo, eu atualizo. Vai. Isabelle, só engole o microfone. Ei, tá gravando? A Tonai, pois que desgraça mesmo. Oi! Já! Saca, da gente vai perto, Maria. Como é? Karma, Maria. Deixa eu hospedar. Tenta entrar, Maria. Tenta entrar. Vai, Maria.